Olá, falar de uma profecia que já escrita em 1902 e dizer que parte dela já foi concluída, para que a gente possa dar a entender às pessoas que não conhecem a profecia que ela é verdadeira porque ela foi escrita em 1902 e começaram a se cumprir ela exatamente em 1960. E essa profecia, eu tenho acompanhado ela com toda a atenção, porque no início foi difícil de entender, porque toda a profecia, ela é preparada como se fosse um fato acontecido para acontecer no futuro. Então, eu fiquei nessa observância desde 1966. Passei por várias etapas, passei pelo o Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Estamos hoje sendo governado pelo Francisco, que está hoje representando. Então, quando chegou em 2013, foi aconteceu uma renúncia de Bento XVI e o Papa Francisco chegou a assumir e ficou numa história assim difícil de ser entendida, e eu aqui contemplando porque já estava em meu conhecimento aquilo que estava para acontecer. Então, eu tentando fazer aqui da melhor maneira possível um pronunciamento como de fato aconteceu. Estava aqui hoje repassando essa história e vou aqui relatar para vocês como aconteceu. E eu já entendia e tentar ver se através dessa leitura aqui possamos entender como de fato foi deixado e como foi acontecido. A gente começa a fazer um vídeo e procurando a melhor colocação de como fazer o leitor entender. Aqui foi uma conversação de Frei Plácido, que é o que ficou assistindo a Igreja de Jesus Cristo na Terra desde o Concílio Vaticano II até hoje. Antes terá vindo o anticristo? Sim, exclamou Voltaire, com entusiasmo diabólico. Essa será a época em que eles falavam que ele não pronunciava o nome de Jesus, mas falava que Jesus era um infame, em que o infame será vencido no catolicismo e nos seus santos. Vós, os frades, julgais invencível, o catolicismo não. Fica sabendo que ele será vencido. Frei Plácido respondendo: já sei. Respondeu Frei Plácido: é de fé que ele será vencido, mas só por um tempo. O Apocalipse anuncia que a besta do mar, ou seja, o anticristo, dominará todos os povos, línguas e nações, e fará guerra aos santos e os vencerá, o que será permitido durante 42 meses. Mas isso ainda tardará muito? Quem é que se equivoca? Os que creem que faltam milhares e milhares de anos para a vinda do anticristo? Ou os que creem que já lhe estamos tocando o reino? Tu, que é que crês? Eu,
respondeu Frei Plácido. Creio que o anticristo virá breve e que esta vinda se dará antes do período de paz religiosa, durante a qual o diabo estará preso e atado com uma grande cadeia e encerrado no abismo. Não sabes que não é essa a opinião da maioria dos vossos intérpretes? Sim, sei, disse o frade. A maioria dos intérpretes modernos sustentam que o fim do mundo ainda dista milhares de séculos e que o anticristo virá nas vésperas do grande e horrível dia do Senhor, quando Satanás sair da sua prisão e for desatado por um pouco de tempo. Mas eu penso o contrário. Penso que, embora fisicamente o mundo possa durar milhões de anos, a humanidade já está próxima de conhecer o maior inimigo. Frei Plácido não podia falar o nome de Cristo, aí botou o inimigo de pontinhos para que o Voltaire não fugisse da sua conversação. Não nomeei, já te compreendo. E que esse inimigo a que nós chamamos anticristo será uma pessoa, um homem de perdição, como diz São Paulo, e não uma sociedade, nem uma seita, como sustentam alguns. Pensa com verdade, será um homem, mas não estará só. Encarnar-se-á numa ordem religiosa, cujo superior será o seu falso profeta. O superior, que é o falso profeta, é Frei Simão de Samaria. Que ordem? Dentro de 10 anos adivinhá-lo-ás, sem que eu te diga. E creio, prosseguiu o frade, que os judeus o receberão como ao Messias, e portanto que a sua vinda será antes da conversão dos judeus, no meio de uma grande perseguição de todas as nações contra o povo de Israel. De modo que o verdadeiro sinal da aproximação do anticristo não será a perseguição universal dos cristãos, mas sim a perseguição dos judeus. Essa é a verdade, disse Voltaire. E penso também que isso ocorrerá breve e que só depois da morte do anticristo é que os judeus se converterão e Jerusalém será restaurada com um rei da linhagem de Davi. Assim será, confirmou Voltaire. Então está próximo de nascer o anticristo? Já nasceu. Onde? De que raça? Interrogou ansiosamente Frei Plácido, mas a desconfiança perturbou-o. Como te vou crer se és filho da mentira? O Senhor manda me dizer a verdade. O anticristo que nasceu em 1966 é da tribo de Dan e proclamá-lo-ão seu rei, não somente os judeus, mas também os muçulmanos. Será grande o seu império? Sim. O número dos seus ginetes será de 200 milhões, segundo o cômputo do Apocalipse. E a sua capital, qual será? A cidade do seu nascimento, a maior e mais gloriosa e mais santa cidade do mundo. Jerusalém, então? Não. Roma. Roma, berço e capital do anticristo, exclamou estupefato o frade. Por que então os intérpretes dizem que ele nascerá em Babilônia? Roma é Babilônia. Torna a ler o final da primeira epístola de São Pedro Apóstolo e acharás as explicações. Tudo está nas Escrituras, tudo está profetizado, disse o frade. O profeta Amós disse, o Senhor não fará nada
que não haja revelado aos seus servos, os profetas. Mas os intérpretes discutem sobre o sentido das profecias. Centenas de anos eles passaram discutindo o que simbolizam as 7 cabeças da besta do mar, que tem diadema. Explica-me isso. Está no Apocalipse, e o sabe. São 7 reis que o foram material ou moralmente pela influência que exerceram entre os homens. 5 deles já passaram. Observem como foi bem detalhado essa passagem. 5 deles já passaram: Nero, Maomé, Lutero. O 4º fui eu, que ele está dizendo que é Voltaire. E o 5º é Lenin. E os que ainda não passaram? Observe aqui o que não passaram, segundo o texto aqui. E os que ainda não passaram? O 6º é o imperador do Santo Império Romano Germânico. Vê quem comandou Roma nos últimos 19 anos. O imperador do Santo Império Romano Germânico foi Bento XVI Germânico, Francisco Romano. E eles dois formaram essa dupla desde 1906, desde 2006 até os dias de hoje. Mas nem esse império, nem esse imperador existem. Há um império romano sobre o qual manda Francisco, e há outro império germânico que tem por soberano Bento XVI. Antes de 10 anos, eles não formarão mais que um. Respondeu Voltaire: Berlim, Roma serão cidade de um só império, sob o cetro do sucessor de Adolfo Henrique, que preparará o advento do 7º rei, que será rei de Roma, um 10º chifre do dragão, o anticristo. Tornarei a visitar-te dentro de 10 anos. E estarei vivo ainda? Pensem que nasci no 1º dia deste século. Tu que agora vives sobre o pastor angélico, verás passar como ondas de um rio os últimos papas. Gregório XVII, Paulo VI, Clemente XV, concorrerá ao conclave que elegerá Leão XVI, filho de Jerusalém, convertido ao que o Voltaire não pode falar o nome, e sobre cujo reinado se converterão os judeus, e verás florescer o Lapacho e o último Papa Petrus Romanus. Frei Plácido escutava e tremia. Aqui, como é uma narrativa bem feita, bem entendida, como eu que estou participando dela no dia a dia, nos acontecimentos, se tornou bem gratificante a eu saborear, porque eu estou fazendo aqui e sentindo a alegria de compreender. E quando eu, muitos e muitos anos, eu saboreando esta profecia, mesmo sabendo que é um fato real, que foi preparado, e eu compreendendo e vendo no meu dia a dia acontecendo as coisas, e eu vendo o cumprimento delas, e falando comigo mesmo, eu não tenho como ficar com esta maravilha escondida dentro de mim. Sinto obrigação de falar, e eu falo.
com, a, com uma alegria de poder fazer ela e um dia poder vocês aí entender como aconteceu. É doído, é doloroso, mas quem entende se sente assim um alívio na alma, porque é como se a pessoa com a venda nos olhos vai caminhando numa estrada sem saber o que está pela frente, se é um obstáculo, uma fera, um buraco ou qualquer coisa, e quando encontra uma pessoa para segurar na mão e dizer: vem por aqui que eu te guio. Então, é isso aí a minha missão que eu tenho que fazer até enquanto Deus permitir. Tenham todos um dia feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.